amém? É muito bom estar aqui, começando um novo mês na presença de Deus, podendo participar do corpo do sangue do Senhor. A palavra de Deus nos diz, né? Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, se referindo a ser, tem parte comigo. E um dia nós estaremos ceando com Ele e Ele vai nos servir. Amém? Quando Ele se despede dos discípulos na ceia, Ele diz: a próxima vez eu vou estar servindo vocês. Numa linguagem simples, eu estou falando. Amém? Fique à vontade. Nós queremos nesta noite falar um pouquinho da palavra de Deus, refletir algumas coisas da palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 18, que nós vamos ler. Amém, queridos? Faz tempo que eu não trago a palavra. Eu dou aula nas terças, né? Eu fico dando aula nas terças. E o pastor me pergunta: você não vai pregar mais? Você não vai pregar mais? Eu digo: fosse. Tem uma coisa que tem me inquietado muito nesses últimos tempos. E eu quero repartir isso com vocês. Se possamos esta noite refletir sobre isso e olhar os nossos corações para ver como nós andamos. Amém? Então, Lucas 18, do 8 ao 17. Estou lendo o primeiro versículo, diz assim. Não sei que linguagem está aí, mas a minha não é de hoje. Diz assim, queridos, Lucas 18, 1 diante. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: baixa um pouquinho. Ainda que eu não temo a Deus, o juiz falando, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito, não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a terra? Feche os teus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza, ministra aos nossos corações sobre esse texto, essa palavra. Senhor nosso Deus e Pai celestial, amamos a Ti, nos rendemos diante de Ti, adoramos o Teu santo e bendito nome, erguemos um altar de adoração na Tua presença, porque estamos aqui para isso, para adorar a Ti, para derramar o nosso coração diante da Tua presença. Nesta hora, Pai, ao refletir sobre a Tua palavra, ao ler a Tua palavra, ao conhecer a Tua palavra, queremos que o Teu Santo e Doce Espírito venha ministrar em nossos corações, Ele que conhece todas as coisas e fala no nosso interior. Que Ele venha nos ensinar, porque a Tua palavra
nos rendemos, Senhor, e permitimos que o Teu Santo e Doce Espírito fale em nossos corações e abra os nossos olhos e ouvidos e o nosso coração para as verdades da Tua Palavra. Senhor querido, entregamos tudo em Tuas mãos, levamos todo pensamento que possa atrapalhar nesta noite cativa a Ti. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Esta é uma palavra, queridos, que fala muito sobre fé. Eu quero falar, como eu disse, há uma grande preocupação no meu coração sobre duas coisas. Nos últimos tempos, diz a palavra, que nós estamos nos últimos tempos, haveria duas coisas muito fortes. O amor de muitos se esfriar, que é o que nós lemos. A fé, né? Haverá, Jesus pergunta aqui, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma coisa para se parar e pensar. Ele estava falando sobre oração, insistência na oração. Nós vamos já chegar lá. E ele diz assim, porventura, quando chegar o final dos tempos, quando Jesus vier, haverá fé sobre a terra? E outra coisa que vai haver muito neste tempo, que é o engano. E um outro dia eu vou falar sobre o engano nos últimos dias. Coisas que parecem boas, parece que está legal, parece que está dentro da palavra de Deus, e nada mais é que heresia e engano. Então, essa história é assim. Jesus quer, é uma parábola, Jesus quer ensinar sobre perseverar na oração. Que insistir na oração, continuar insistindo. Então ele pega e conta uma história sobre um juiz que não temia Deus, não temia os homens, né? Era aquele que fazia o que bem entendia, mas tinha uma viúva, e essa viúva chegava onde encontrava esse juiz, procurava ele nos seus gabinetes e dizia, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Tá? Encontrava ele, julga minha causa. Tem um dia esse juiz ele se irrita, ele diz assim, eu vou julgar a causa dessa viúva para ela parar de me incomodar, para ela parar de me importunar. E daí Jesus disse assim, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Jesus pegou e ensinou sobre, como diz, perseverança na oração. Não que juiz iníquo e não temente a Deus, mas sobre perseverança. É claro que se ele fosse justo e temente a Deus, aquela viúva não precisaria insistir na oração. Né? Não, aliás, não insistir naquele pedido quando disse ele. Isso é uma coisa, queridos, que muitas vezes nós passamos por certas dificuldades, certos períodos de grandes lutas, que parece que Deus está surdo, não nos vê, não nos ouve e não nos dá resposta para ensinar a nós sobre perseverança. E às vezes a gente cansa. Parece que Deus não está ouvindo. Eu já cansei de orar isso. Eu já não aguento mais. Eu acho que quando eu chego diante de Deus, Ele já sabe qual vai ser a minha oração. Ele já passou por isso. Eu já, várias vezes. Eu já disse, Senhor, tu já sabe, né? É isso. Eu estou clamando por isso e aquilo. Eu preciso de uma resposta, eu preciso da tua bênção, eu preciso de ver a solução desse problema. E Deus é fiel. Mesmo que na hora da luta a gente pensa assim, Deus, eu não vou conseguir. Isso é difícil demais. Mas Deus nos dá força e depois a gente testemunha aquilo que Deus fez. Não querendo falar muito, porque quando olham para nós parece que nós não passamos problema nenhum. O dinheiro está no bolso. Não temos nenhum problema. E quem nos conhece de perto sabe que este ano, pastor,
eu chamar ele de amor. Pastor, nós tivemos lutas violentas. Lutas de estar ali, assistindo noite, madrugada, dia, lágrimas, Senhor, Senhor, que nem a viúva. Senhor, Senhor. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que está atravessando uma luta daquelas que parece que não tem fim, seria muito melhor se Deus respondesse na primeira oração que a gente fizesse, que Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo, Ele tem uma resposta. Mas não é sobre perseverança que eu vou falar nessa noite, estou falando de introdução. É essa pergunta que Jesus faz que está me inquietando. Quando vier o Filho do Homem sobre a terra, achará fé? E se eu parar e perguntar para você que você tem fé? Vamos fazer essa pergunta. Você tem fé? Eu não posso mexer com isso, sai do... Você tem fé, querido? Eu pensei que você na primeira pergunta eu já ia estar falando, pastor, senão eu não estaria aqui. Senão eu nem estaria aqui no domingo de noite, onde tem tantas coisas para mim fazer, ou até mesmo não fazer. Mas hoje nós vamos ver como anda a nossa fé. Pastora, falar de fé, a gente já sabe do fé. Isso é primeiro ano, isso é jardim de infância. Mas eu vou te provar que não é. Vamos lá. A fé, ela acompanha obras. Eu posso dizer, levantar a mão e berrar dizendo, eu tenho fé. E todas as pessoas diziam assim, eu tenho uma fé, pastora, que você nem sabe. Eu sou uma mulher de fé. Eu sou um homem de fé. Eu tenho fé. Mas só que a Bíblia fala que a fé, ela é seguida por obras. Eu posso dizer, eu vou dar alguns exemplos e principalmente a palavra de Deus, Jesus quando chegava nas multidões para curar um cego, um coxo, paralítico, um surdo, o que ele perguntava? Vamos Bíblia aí, o que ele perguntava? Gente, vocês estão com sono? Não tem problema você falar. O que Jesus olhava para a pessoa e dizia? Ai meu Deus. Você sabe que depois disso daqui fica trabalhando. Você crê? Você crê? Aquela mulher do fluxo de sangue, como uma mulher de hemorragia, anos, gastou tudo. Isso já passou, semana passada passou pregou. O que é? Ela tinha fé em Jesus que estava fazendo milagres. Ela tinha ouvido, né? Mas não podia chegar perto dele por causa das leis cerimoniais. O pastor explicou muito bem isso. Uma mulher, na condição dela, não podia encostar em nada que se tornava impuro. Ela era afastada da família, da sociedade, tudo. Mas essa mulher disse assim, eu vou até ele. Mesmo com todas as condições contrárias, ela diz, eu vou e vou tocar aonde? Aleluia! Tem alguém acordado? Na barra, na orla do vestido de Jesus. Barra. Ele não precisa nem olhar para mim, ele não precisa nem botar a mão em mim, ele não precisa nem perguntar se tu crê. Então, ela tinha uma fé grande, mas não era a fé que deixava ela dentro de casa esperando um anjo cair do céu, um anjo aparecer, alguma coisa assim. Ela saiu, ela produziu, ela fez alguma coisa. Ela foi de encontro com Jesus numa multidão e tocou. Tocou com tanta fé que aconteceu o quê? Jesus disse assim, quem me tocou? E os discípulos, tá, numa multidão aqui. E tu pergunta, quem te tocou? Todo mundo está te tocando, te apertando. Imagina, gente, todo mundo queria tocar também, literalmente. Não só apertando Jesus, mas todo mundo queria tocar nele. Mas o toque dela foi tremendo. Porque Jesus assim, de mim saiu virtude. Então a fé é acompanhada de obras. De fazer alguma coisa que demonstre que tu tem fé. Amém?
O que diz sobre fé? Hebreus é um livro que fala de fé. Capítulo 11 de Hebreus. Hebreus Hebreus 11, vamos lá. Hebreus 11, 1 diz assim. Cadê o pastor? Vamos lá, pastor, me ajuda. A fé, essa é a definição da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Em outra tradução, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Se eu ver, não preciso de fé. Então, é o firme fundamento das coisas que eu espero. É uma pessoa firmemente firmada em Cristo, que aquilo que Ele diz, Ele não precisa mandar nenhum anjo para você, você crê naquilo que Ele diz. Então, é o firme fundamento das coisas que eu espero. E a convicção, todo mundo sabe o que é convicção? De fatos, de coisas, de fatos que eu não estou vendo. O livro de Hebreus, o capítulo, livro de Hebreus, capítulo 11, fala de todos que a gente chama, os heróis da fé. Fala de Sara, de Abraão, de mulheres que ressuscitaram seus mortos, que receberam seus mortos. É tremendo. Se um dia você pega a sua Bíblia e vai ler, tá? Um dia, quando quiser, não. Pega a sua Bíblia e vai ler. Vai ler o capítulo de Hebreus 11, todo o capítulo. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. E daí fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé, de Abraão, de Sara, de um monte de heróis da fé. São 40 versículos falando sobre isso. Mas tem um versículo que você sabe, mas eu acho que esquece, eu sei, mas acho que esqueço, que diz assim. Eu não estou brava, tá, gente? É que eu sou meio decisiva falando. A Nina que diz, pastor, eu estou brava, não, pastor, não estou brava. Diz assim, Hebreus 11:6. Vai por aí? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a primeira coisa, eu tenho fé, eu sou a pessoa da fé. A coisa que mais agrada a Deus é nós ter fé. Nós ter fé naquilo que diz em sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Então, pastora, mas a situação está muito difícil. Mas se fosse fácil, não precisava do milagre, não precisava de Deus, não precisava de nada. Não é verdade? Então, é impossível agradar a Deus sem fé, sem acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu me aproximo de Deus, o meu coração tem que estar cheio de fé. Isso agrada a Ele. Quando eu falo com Ele, às vezes nós acreditamos mais em prefeito que vai fazer tal coisa se ganhar. Eu acredito. Quantas vezes, né, gente? Eu acredito que Ele vai mandar consertar a minha roupa. Eu acredito que Ele vai liberar lá, não sei o quê. Eu acredito se eu me ganhar. E daí Deus disse assim, eu sou o Senhor que sabe. Eu sou o Senhor que pode, né? Ele que pode tudo. Para mim nada é impossível. Eu posso todas as coisas
e a gente fica, será mesmo? Será que Deus pode intervir nessa situação? Será? Mas é muito difícil. O médico falou, o advogado falou, o psicólogo falou, o vizinho falou, o papagaio falou. Que é muito impossível. E Jesus diz assim, há alguma coisa impossível para mim? Então, quando nós chegamos diante de Deus, nós estávamos numa adoração tremenda, dá vontade de continuar cantando. E a gente estava dizendo, o Rei de toda a terra, onde estava? Está aqui, Cristo, Rei de toda. Daí você vai estar pensando na janta que ficou em casa, na louça que tem que lavar, na manhã que tem que levantar cedo, no problema que ficou em casa. Não, você está diante de Deus, estou pensando, mas que chato esse culto, eu tenho que ficar em pé, eu tenho que cantar essas canções que eu não gosto, porque quando é uma canção que eu gosto, que é canto, e os outros lá adorando, o Rei de todo, fechando os olhos, levantando o mão, uns mais quietos, outros não tão quietos, a Anne chega a se virar para lá, assim, que perde a noção da coisa, né, a gente perde a noção, está lá, dizendo isso para o Senhor. Mas tu está vendo o Senhor? Tu viu um anjo? Tu está vendo ele? Não. Pela fé ela está contemplando. Está fazendo com que essas palavras sejam reais. Ela não precisa ver. E nem precisa sentir arrepio, fogo, isso. Ela crê que o Senhor está ali recebendo, nós todos, né, está recebendo no nosso coração. Então, eu não vou de qualquer jeito. Rei de toda a terra. Peraí. Está aqui. Gente, misericórdia. Se você está cansado, querido, nós temos um hábito de casa. Não se sai no domingo, é muito difícil. Só quando é uma coisa que tem que sair. Se descansa no domingo. Porque eu não posso chegar cansado, destribuchado neste lugar. Porque eu não vou querer cantar, eu vou querer ficar. Se eu ver, eu vou querer ficar. Termina logo essa coisa. Mas nós viemos aqui para adorá-lo. Ou sentadinhos com a nossa voz, porque lembra muito como cada pessoa é. Nós vamos fazer se tornar real as palavras que saem da nossa boca. Isso também é fé, adorando a Deus. Mas eu não estou sentindo nada. Se nós vivemos por aquilo que nós sentimos, nós estaremos fritos. Nós seremos levados a todo tipo de emoções. Um dia eu choro e distribuo. Palavras, eu esqueço. E outro dia eu estou fria. Não, eu não vivo por aquilo que eu sinto. Nem por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu creio. Eu vivo por aquilo que o meu Senhor diz. E se Ele diz que vai transformar, Ele vai. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua? Tu e a tua casa. Então, mas pastora, meu marido é um perturbado. Jesus adora perturbados. Paulo era um assassino. Você entende isso? Daí é só falar, pastora? Não. Vou fazer a sua parte, que a fé tem que ter obras. Eu vejo assim as pessoas dizendo, porque existem tempos que as pessoas usam com frases de efeito, né? Eu quero criar lembranças. Se vir no tempo, eu quero fazer a noite na pipoca, quero olhar um filme com meu filho, nada de ser errado, tá? Quero criar lembranças. Só pensa nisso que eu vou perguntar. Você cria lembranças dobrando o gelinho do lado da cama do teu filho, orando com ele?
possível, mesmo que ele não pare a igreja, porque tem essas lembranças. A gente se preocupa em criar lembrança da noite do sanduíche, da pizza, do filme, do cachorro, do gato, do periquito, mas as coisas de Deus não. A gente não quer criar lembranças. Que o nosso filho um dia cresça, nossos filhos assim, eu lembro quando a mãe pegava a Bíblia infantil lá, porque as crianças precisam ter uma Bíblia infantil, porque essas, elas não entendem. E hoje em dia, graças a Deus, nós temos Bíblia para todas as idades. Aí eu quero dar um tênis novo, eu quero dar um brinquedo novo, eu quero dar, sei lá, um brinquedo novo para o filho. Você quer dar uma Bíblia para a idade dele novinha também? Livrinhos que contam histórias? Você quer? Então, quando você usar essa frase, eu quero criar lembranças. Lembre-se dessas outras lembranças da pastora falando, quais são lembranças. Eu quero que as minhas filhas um dia, quando eu estiver na glória, diga: a minha mãe era uma mulher de fé, a minha mãe realizou várias coisas por amor de Cristo, a minha mãe sempre dizia: Deus pode todas as coisas, Deus pode, nos momentos mais cruciais das nossas vidas. Eu quero que elas lembrem dele, um sapato, uma boneca, não sei lá mais o que. Eu quero que elas lembrem disso. A minha mãe, o meu pai, era um homem que me ensinava as coisas do Senhor. Então, queridos, primeiro você, fé é o firme fundamento. Eu não preciso ver. Teve dias que eu pastor, né, digo eu, mas coloque-se ele junto. A gente viu uma situação que não... Tudo dizia o contrário. Porque a gente perto sabe o que nós precisamos. Mas eu não deixava isso pensar no meu coração e na minha mente. Vai saber disso, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Aquele que tu serve, querido, é fiel. Nós lidamos numa sociedade de pessoas infiéis. Fiéis em amizades, infiéis em relacionamentos, infiéis em tudo. Então a gente transfere esse sentimento para Deus. Ah, mas como ele vai me amar? Eu sou toda errada. Olha, ele te ama, ele morreu por você, errado ou não. Nós não conseguimos compreender o amor do Senhor, porque nós relacionamos com as pessoas que nós conhecemos, que deixam de nos amar por alguma coisa, que não investem no relacionamento, não investem em nós, numa parceria. Então a gente pensa que Deus é a mesma coisa. Mas Deus não é, Deus é fiel, queridos. Ele ama você. Ele ama a sua casa, a sua família, o seu lar. E Ele quer que quando você se aproxime dEle, você creia que Ele existe. E que Ele está pronto para galardoar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou falar com este Deus sabendo que Ele vai me dar a resposta. Eu vou falar com este Deus sabendo que na sua palavra já está aqui a resposta. Mas o problema é que nós não conhecemos a palavra. Como é que nós vamos chegar a dizer: a tua palavra diz? A palavra diz o quê? Não conheço. Então vamos lá. Tudo o que nós recebemos é pela fé. Eu chego nessa mesa e vou participar da Santa Comunhão. Aqui está um suco de uva comprado no mercado. Aqui está, embaixo dele está um pãozinho. Mas esse pão aqui não é. Aqui embaixo está um pãozinho que é feito pela Dani lá. Ainda está fazendo, Dani? Então, né? É a Dani que faz.
para a Santa Comunhão. Isso aqui é um som de mercado. Mas quando nós consagramos na autoridade do nome de Jesus, isso se torna o corpo santo de Cristo, que Jesus disse assim: aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, tem parte comigo. Tem aliança comigo. Então tudo é movido pela fé. A palavra de Deus diz, hoje se comemora, não foi ontem, né, pastor? O dia da reforma, né? Já tem tempo. Estou perdida nos dias. Que Lutero escreveu, né? Como é que o pastor disse? Deu pum, que o justo viverá da fé. A palavra de Deus diz. Tudo na vida que envolve a tua vida é por fé. Eu creio que o Senhor virá. Eu creio que fui salva, porque a palavra de Deus diz. Eu creio que a minha família vai ser salva, porque a palavra de Deus diz. E eu ando conforme a palavra de Deus diz. Tem obras aí. Perdão, eu peço perdão. Eu creio que o Senhor me perdoou e lançou, e não vai lembrar de mais nada daquilo que eu pedi perdão. O problema é nós, que não temos fé. Porque a palavra diz que quando nós pedimos perdão, nos arrependemos. O Senhor perdoa, esquece. Uma página em branco. Daí a gente pensa, a nossa falta de fé, que Ele não perdoou. Daí a gente pede de novo. Daí a gente pensa, mas isso ali está diante de Deus. Eu fiz aquilo. Se você pediu perdão, querido, acabou. Não é a mesma coisa que nós fazemos. Nós levamos para Deus aquilo que nós, nos nossos relacionamentos fazemos. Meu marido pede perdão. Eu digo, tá perdoado. Eu não sei para quem disse, acho que foi para o Denise, que eu disse essa semana. Essa história de botar uma pedra em cima é a pior coisa que tem, porque a pessoa tira a pedra a todo momento e joga. E a gente pensa que Deus faz isso. Mas a palavra de Deus diz que Ele não lembra mais. Acabou. Mas nós fazemos isso como ser humano. Pediu perdão e a gente continua assim. Mas tu lembra aquela vez que tu fez isso? Mas tu lembra daquela vez que tu disse isso? A gente tira a pedra, pega a coisa, aonde ela estiver, e joga. Porque a gente pensa que Deus faz isso. Mas se você conhece a palavra de Deus e crê nesse Senhor e tem fé, você pediu perdão, está limpo, querido. Está limpo. Então, a eternidade, eu creio nas moradas celestiais. Para onde eu vou quando morrer? O que acontece? Como vai ser tudo? Aquilo que a palavra de Deus diz. Mas você não conhece a palavra? Estude a palavra sobre a eternidade. Hoje em dia, queridos, estão falando hoje, pastor, que geração abençoada, tem tudo na mão. Nós carregávamos um biblião desse, ou uma menor, e tinha que folhear hoje em dia. Eu não estou com meu telefone para dar nosso Google. E tem ali. É claro que isso tem os dois lados, né? O perigo de ouvir heresias. E por isso que eu quero pregar sobre o engano. Daí pega qualquer coisa na internet, sai ouvindo. Eu ouvi isso. Essa semana, eu acho que foi Instagram, não sei. Eu não sou muito de... Quem me conhece sabe que eu posto muito pouco. Dou uma bisolhada, só assim. Mas eu vi um cara falando que não existia línguas estranhas. Já tem um que não existe Espírito Santo. Jesus vai voltar? Não vai voltar. No meio, gospel, evangélico. Daí você não conhece a palavra, pega um cara desse e acredita.
conheça a palavra e o poder de Deus. Vamos lá. Perdão, eternidade, ceia, vida de Cristo, dízimos e ofertas. Vamos bater um pouquinho? Pastora, dízimos e ofertas da velha aliança, da velha paixão. Não é da nova. E eu vou te provar que é da nova. Tem que ser abençoado em tudo que põe a mão em obra de Deus. Vou parar o nome do Senhor? Como? Nós vamos te roubar, Malaquias. Os dízimos e ofertas. Tá louco? Dói da alma, o Senhor amado falar. Então, queridos, vamos lá. Tiago 2,17, põe aí. Por favor, pastor. Tiago 2,17. Portanto, a fé é assim. Se não vier, a linguagem de hoje, se não vier acompanhada de ações, é morta. Então, não adianta dizer que tem fé. Tem que parecer, tem que ter obras, como eu falei. A palavra de Deus, e Tiago, neste capítulo aí, fala tudo. Até de obras que nós fazíamos, por exemplo, vem o irmãozinho que está sem comida em casa. E a Bíblia fala exatamente, sem comida em casa, tá? Uma linguagem não sem comida em casa. Daí você diz assim, irmã, vai na fé. Bate no ombrinho dele e diz assim, pai, eu vou orar por você. E aí Tiago diz assim, epa, tire lá do teu mantimento e ajude ele. Obras também. Amém? Então a fé sem obras é morta. Não adianta nada. Se você dizer, falar, eu tenho coração cheio de fé e não se mover nessa mesma linha, vamos dar um exemplo. Eu estou com o casamento destruído. Tá? Uma coisa bem comum dos dias de hoje. A Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ah, pastor, eu só vou declarar isso. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A minha casa vai ser salva. A palavra de Deus diz isso. Mas você não faz isso aqui do que a palavra diz, que como as mulheres têm que ser, como os homens têm que ser, como o pai tem que ser com filhos, os filhos têm que, porque a palavra de Deus diz tudo isso. Os filhos têm que ser em relação aos pais. Adianta alguma coisa? Eu só declarei, mas não acompanhou nenhuma obra, nenhuma ação. Você entende? Você consegue entender isso aí na sua cabeça? É claro que sim, pastor, eu não sou burro. Então eu estou com uma pessoa doente. Eu não consigo imaginar ela sadia. Eu só vejo ela doente. Como é que fica? Não, eu creio, eu vou orar, eu vou buscar que nem a viúva, eu vou incomodar Deus. Ele vai fazer, porque Ele é Deus, o que Ele quiser. Mas eu vou fazer a minha parte. Porque até quando Deus diz não, nós temos que continuar com fé nas nossas condições. Porque muitas vezes Deus diz não. E nós não entendemos. Quando perdemos alguém, quando alguém vai embora, tantas outras situações da vida. Ah, não, Deus não me ouviu. Calma. Deus tem propósito em todas as coisas. Por nós, ninguém morreria, ninguém iria embora, né? Nunca estamos prontos para nenhuma perda. Mas Deus tem um propósito dele. A gente tem que escutar quem conhece. Heidi Baker. Quem conhece? Gente, você tem que ouvir. Põe se lembrar hoje à noite no grupo Ministério ao Vivo, um vídeo só. O que nós estamos
escutando hoje, que essa mulher é usada por Deus lá em Moçambique. O que Deus fez de uma mulher que não era, de uma adolescente que não era nada. O que Deus, a mulher ora e os mortos vivem. As primeiras pessoas que são curadas são os surdos para poder ouvir a palavra de Deus. Gente, a mulher gasta a vida dela trabalhando com órfãos, com famintos. Meu Deus, tu ouve assim, tu diz, eu não sou nada, eu não faço nada, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Do que aquela mulher conta, ela começa a contar aquilo que Deus faz, assim tu diz, não, onde vai dar isso? Não estou entendendo, parece que ela pega um aqui, parece que não vai dar certo a coisa. E ela começa a falar daquilo que Deus faz. E Deus trabalha a longo prazo. Deus olha para uma menina assim, que ele conhecia antes da fundação do mundo. E ele vê ela lá. Mas esse aqui, nesse caminho todo, ele tem que preparar ela. Ele tem que buscar, tratar, acertar, até realizar o propósito. Às vezes a gente dá muito trabalho para Deus. A gente teima, não quer, prefere o mundo, as coisas do mundo, não gasta tempo, TikTok é melhor, Instagram é melhor, Facebook é melhor, joguinho é melhor. Não tem tempo para ler a Bíblia. E a gente quer tudo de Deus. Um bom salário, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, está na lista. Pura restauração, tudo não damos mais. É isso. O justo viverá da fé. Eu já estou indo para o fim, tá, gente? O sistema, tanto do gospel quanto do mundo, mas o próprio gospel, o sistema evangélico, ele nos ensina coisas que substituem a Cristo. Vou dar pouquíssimos exemplos. Quem já ouviu falar de inteligência emocional? Não é artificial, é emocional. Agora levanta a mão, gente, nós vamos perguntar o que é. Inteligência emocional. O que é isso? São alguns pilares, eu acho que 5 pilares também, que te ensinam como não se estressar, como não explodir. Alguns passos assim. O que eles estão ensinando? Em vez da pessoa andar no espírito e não satisfazer os desejos, que às vezes a gente tem que mandar dar um soco, mas vamos andar no espírito e não vamos dar um soco. Estou dando esse exemplo lá. Vocês riem e pensam, mas será que ele quis dar um soco em ninguém? Duvido. Isso faz parte. Então, vamos para a inteligência emocional, sabe? Você precisa fazer aquele curso, investir naquilo de inteligência emocional. Porque daí tu vai ver, tu vai ter uma vida assim, tu não vai se explodir, tu não vai botar o pé para as mãos, como a gente diz, o jeito da cheio. Tu vai estar inteligente emocionalmente. Mas Jesus diz assim, renuncia a tua carne, pega a cruz, bota essa carne na cruz, não deixa a carne te mandar, crucifica essa carne, andai no espírito e não satisfazer os desejos dessa carne. A carne hoje quer ficar em casa, dormindo, vendo sei lá o que, a Netflix. Quem tem hoje? Acho que tem, eu não sei nem se tem Faustão na TV, que eu não vejo na TV. Veja Netflix. Eu vou dar uma de santa aqui, dizendo que estou vendo nada. O que a gente quer? Estava trovejando, eu vou sair, me molhar. O que a carne velha quer? Tomar um sono, jejuar, tá louca, pastora? Jejum outro dia, fica
ficar sem comer, né, cara? Quer comer um pouco. A Denise estava perguntando como era o jejum nessa semana, eu estava explicando para ela. Jejum, a minha barriga começa a dar um troço, os olhos começam a ficar agoniados, eu fico tonta se não tomar chimarrão, minha cabeça explode. E jejum é uma arma fortíssima. Também com oração. Então, vamos para a inteligência emocional. Vamos lá pagar um curso. E Jesus assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vem conversar aqui comigo. Vamos no secreto. Derrama aí as tuas lágrimas. Derrama os teus achismos. Derrama as tuas ansiedades. Derrama os teus medos. Peça que eu cure isso. Você não precisa de inteligência emocional. Você precisa de Cristo. O centro da sua vida, da minha vida, é Cristo. Não é curso nenhum. Outra coisa, coach, tá certo? Coach, que termina, você consegue, você é o centro. O evangelho está cheio de coach. Porque Deus disse, você vai receber. Se buscar, o que mais? Vitória, só vitória, só vitória. E Jesus renuncia. Você acha que Jesus, como é que ele vai ministrar nos nossos corações esse só vitória? Só vitória. Pediu, já alcançou. Se não alcançou, eu te largo. Se tu não me der, eu não te sirvo mais. Se tu não me der um carro bom, todo mundo gosta de carro bom, gente. Não estou contra os carros bons, não. Nós temos que trocar o nosso carro PNL. Mas eu vou deixar o meu Deus para do carro. Se Ele me promete e foi preparar uma cidade para mim morar, que tem um carro. Se eu tenho que ficar com o carro velho, eu fico com o carro velho, eu creio que Deus me dará na hora certa. Você entende? Eu entendo isso. Cristo é o centro, não é você. Cristo é o centro, não é você. Eu não sou o centro de nada. É Cristo. O homem, o humanismo, porque o homem é o centro, não é Cristo que é o centro. Indo para o final, os desigrejados. Eu não preciso congregar. Eu tomo ceia em casa, eu leio lá em casa, eu faço igreja. Meu Deus, essas igrejas. Olha aí. Hebreus 10, 25. Não abandonamos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Ou de congregar, pelo contrário, anime-se uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Você tem liberdade de adorar a Deus aonde você quiser, porque eu digo congregar aonde você quiser. Tem igreja na parede preta, tem igreja quase sem cor nenhuma, tem igreja de tudo quanto é gosto, querido. Você vai prestar o teu culto a Deus e a palavra tem que ser pregada sem amaciamento. Hoje em dia, muitas igrejas amaciam. Você vive pela graça. Senhor Jesus, vivemos no tempo da graça. Eu pego, está tudo bem. Jesus disse, sede santos porque eu sou santo. Se tu pegar a 1 de João, que fala sobre, vamos botar 1 de João 3,6, vamos ver isso aí, já vou terminando. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca viu, nunca conheceu. Se tu não continuar lendo a primeira epístola atrás de João, meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Ele vai descrevendo tudo isso
Eu surtei, rodei, xinguei, fiz tudo que a carne queria, mas eu me arrependo. Muda, me acerta a minha vida. Amém? Então nós não vamos viver em pecado, pecando, como se isso fosse natural, mas vivemos santos como o nosso Deus é santo. Até que Cristo seja formado em vós. Todo mundo faz aniversário, o pastor põe aqui, feliz aniversário, parabéns. O que mais? Até que Cristo seja formado em vós. O que ele está dizendo? Querido, o que eu te desejo é que Cristo seja formado aí dentro de você. Que nós sejamos tão parecidos com Cristo, que Deus tenha prazer de olhar para nós e dizer: ali está o meu filho. Vamos encerrando. Mateus 23, rapidinho. Eu quero orar com você. Que tem a ceia, estou perdendo em horário aqui. Você sabe que essa passagem aqui é a única vez que Jesus elogia os fariseus? E chama atenção, mas elogia os fariseus, olha ali. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Mestre da lei, entendido de lei. Fariseus hipócritas. Quem que é o fariseu hipócrita? É aquele que parava na esquina da rua, levantava as mãos e orava para todo mundo ver. Aquele que pegava, dava a melhor oferta, sacudia assim, mostrava que estava dando a melhor oferta. E Jesus sentou um dia no templo do lado do gasofilácio, que nada mais é que uma coisa que põe as ofertas. E todo mundo pensando, Jesus perguntando: quem deu a maior oferta? Todo mundo pensando: o cara que encheu ali. Jesus: não, a mulher que deu a moedinha que ela tinha. Os hipócritas oravam, faziam tudo para aparência, mostrar. Jesus chamava eles de os fariseus hipócritas. Pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Tem outra linguagem que não diz assim, da justiça. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Jesus está falando do quê? Do dízimo no Novo Testamento. E essa você talvez não conheça, que é Paulado. Hebreus 7:2. Não sei a linguagem aí, deixa eu ver aqui. Não é o 2. Só eu vou errado aqui. Amém? Estão falando de nova aliança e velha aliança. O que significava o Velho Testamento e o Novo Testamento? No caso do sacerdócio, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas, no caso de Melquisedeque, que Abraão dizimou para ele, como dizem as escrituras sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Quem continua vivo? Falando do sacerdote. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Você traz seu dízimo, a tua oferta aqui. Quem recebe? Homens que morrem. Mas ali, porém, aquele de quem se testifica aqui. Eu gosto muito de chamar à frente quem vai me dar dízimo e oferta. Eu não gosto muito assim de colocar já ali. Claro que daí você vai dizer: pastora, daí vai lá na frente. Mas eu acho tão bonito isso que a palavra de Deus trazer ao altar. Porque quando nós chegamos
Nós entregamos aqui, quem é responsável por isso, digamos, recebe. Homens que morrem, hoje é um homem, é outro. Mas ali, quem recebe é aquele que vive para sempre. Então, quando você vem e consagra uma oferta, diz que você está chegando diante de Deus, dizendo, é para ti. O que faz o outro, o problema é dele. Vai colher. Mas eu estou entregando para ti. Então, nós ouvimos várias coisas ouvimos várias coisas que estão erradas e isso contamina a nossa mente. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter uma fé que age, nós precisamos apresentar diante de Deus com fé, senão não o agradamos. E para encerrar, agora eu te pergunto, você tem fé? Como anda a tua fé? A pastora Daniela está meio friadinha, tá? Não consigo ver a minha família transformada. Não consigo ver o fulano curado. É difícil às vezes hoje de orar por alguém que está doente, a pessoa não crê. Quando Cristo vier achar a fé sobre a terra, responda isso no teu coração. Como anda a tua fé? Nós estamos no final dos tempos, quero pregar sobre isso. No final dos tempos está aí, gente. Como anda a tua fé? Haverá fé sobre a terra? Porque o mundo a gente sabe que não tem fé. Acredita em tudo, até OVNIs e bicho-papão. Mas em que Cristo vem, que nós consagramos a vida a Ele, isso não acredita. Fique em pé, queridos, nós vamos orar. Haverá fé sobre a terra. Eu quero que você ouça essa canção. A letra dessa canção, feche teus olhos, a letra que vai ouvindo, feche teus olhos. Às vezes eu pergunto para Deus, às vezes eu dou aula aqui só para uma pessoa na terça-feira. Tu não vem, outro não sei o quê, outro não dá, outro não pode, outro não gato morrer. Eu digo, Senhor, sabe o que a palavra de Deus diz? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem tantas poucas pessoas, sim. Mas quem interessa está aqui. Ele. Olha essa letra. Se você sabe que está aqui. Caminho. E ele virá. Aleluia. A minha vida tem que ser. Ele virá.
diz: nós cremos na tua palavra, e o nosso coração nesta noite se enche de fé e se enche de obras que acompanham, e declaramos que somos Deus, ó Pai, que estamos cobertos com teu sangue, que vamos participar do teu corpo e do teu sangue, porque temos parte contigo, que tu, Senhor, é o Deus que nos sara, é o Deus que nos perdoa, é o Deus que nos purifica, é o Deus que cuida de nossas vidas, que manda os teus anjos nos guardar e se acampar ao nosso derredor, que cuida da nossa casa, que cuida dos nossos filhos, que é o Deus do impossível, que pode operar milagres, que pode revolucionar todas as coisas com uma palavra, com uma ordem aos seus anjos. A tua palavra diz: dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Entra agora nos lares, entra agora no hospital, resgata o que está lá, Senhor, cura, resgata e faça o milagre necessário nas famílias, dos lares, ó Pai, em nome de Jesus, porque depositamos nossas famílias, depositamos diante de Ti, entregamos para Ti todas as coisas, medos, preocupações, ansiedades, doenças. Tu és o Deus que nos sara e perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Que nós possamos gastar todos os minutos da nossa vida contigo, porque a recompensa e morar contigo é tudo que queremos, onde tu vais enxugar toda lágrima, onde não haverá dor nem pranto. Tu és que vai estar conosco. Aleluia, é isso que cremos, é isso que declaramos, é assim que vivemos a nossa vida, para o encontro com o noivo, o encontro com o noivo. Quando eu olho para os céus e vejo um entardecer, ou um amanhecer, ou um céu lindo azul, eu lembro da tua promessa, que tu virás nos buscar. O prazer está em ti. Eu não sou digna de desatar a sua cidade. Eu caminho com a certeza que Ele virá. Diga isso para Ele agora. Porque são coisas que perdemos. Aniversários, festas, passeios. Porque Ele nos comparado com tudo que é preparado eternamente. Você entende isso? Esaú vendeu o direito que ele tinha de ser filho mais velho e as bênçãos por um prato de lentilha. Você diz: meu Deus,
que se desgarrou. E ele tem que ter lá, entrar e tirar do buraco. Porque o